Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse Evangelho, agradecendo aí que todos estejam com saúde, com paz e tenhamos uma atenção para a mensagem dessa tarde. Vamos aí aos nossos recadinhos, né, como sempre, iniciando aí pela nossa água, né, pela fluidificação das nossas águas. Quem está fazendo tratamento, continue, separe as suas águas, não só as pessoas que fazem tratamento, né, recomendamos a todos. Separem as suas águas, que no final nós vamos fazer a nossa oração e a nossa vibração, para que elas recebam o lenitivo, né, que tanto necessitamos, sejam pelos nossos merecimentos. Vamos ao segundo, que é o atendimento fraterno, né, devido à dificuldade que nos encontramos hoje pela pandemia, por algumas restrições. O nosso atendimento está sendo feito pelo WhatsApp, né? Na realidade, é feito um agendamento e depois é feito como se fosse uma conferência. Então, é feita a entrevista da mesma maneira, com sigilo, com toda a segurança. Essa é a única maneira que nós temos ainda, né, pelas restrições, de continuar atendendo, auxiliando as pessoas que necessitam. Tá? Fica, então, o nosso recadinho do atendimento fraterno. E o terceiro recado é o recado e um agradecimento, né? Nós, devido também a essas dificuldades, nós estamos fazendo a campanha Alta de Souza, a campanha do quilo, mas graças a Deus, graças a todos que nos ajudam, aos parceiros, nós estamos conseguindo atender e suprir aos irmãos que estão necessitando. As famílias que são inscritas, né, para doação. Então, graças ao bom Deus, graças ao trabalho de todos, conseguimos ainda atender as famílias. Mas não podemos esquecer que necessitamos dos alimentos. Então, quem puder nos ajudar, continue nos ajudando. Eu tenho uma quantidade aqui, mas eu não tenho como levar, entre em contato conosco, nós nos programamos para retirar, vamos fazer de alguma forma aí. O importante é a gente estar praticando a caridade, praticando uma boa ação, tá? Que é muito importante, ok? Então, agora, antes da gente chamar o nosso irmão que fará a palestra dessa tarde, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos nos tranquilizando, fechando os nossos olhos, tranquilizando os nossos corações, abrindo a nossa mente e nos unindo ao plano maior, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Pedindo a eles que nessa tarde envolvam a todos nós, encarnados e desencarnados. Envolvam os nossos lares, os nossos familiares. Em especial, Mestre Jesus, pedimos que envolva em muita paz, em muita serenidade, o nosso irmão Forte, que fará a palestra dessa tarde, que trará um pouquinho do Evangelho, e que cada um de nós consiga, nesses instantes, que a nossa atenção não se desvie aos problemas, às dificuldades que tivemos no dia a dia, durante a semana, que seja direcionada, que seja atenta à palestra, para que dessa forma consigamos uma correta compreensão e, principalmente, enxergar as oportunidades de colocar em prática aquilo que aqui ouvimos. Mestre Jesus, permaneça conosco durante todo esse Evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, dessa forma, vamos chamar o nosso irmão Eugenivaldo Forte, que trará a palestra dessa tarde com o tema Palavras e Atitudes. Forte, seja muito bem-vindo. A Casa Seara de Luz, mais uma vez, agradece a sua disposição, o seu tempo, e a palavra fica contigo agora. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Ernesto. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos do Seara de Luz, agradeço a Marília pela forma gentil também de acolher e de nos convidar. Não reparem minha voz, que está um pouco rouca. Nós estamos incumbidos nessa tarde
de refletirmos sobre palavras e atitudes. Eu estava comentando com a Marília e com o Ernesto que me faz muito bem quando a Casa Espírita me oferece o tema central da reflexão. E isso faz com que eu me coloque na pesquisa, buscando as referências no Evangelho, em Kardec, nos espíritos que são responsáveis pela nossa evolução. E eu estava comentando que esse tema, palavras e atitudes, me fez muito bem. É sempre assim. Parece até que a espiritualidade, nós sabemos que nada acontece por acaso, me orienta para aquilo que eu estou precisando refletir, para aquilo que eu estou precisando avaliar se estou sendo coerente, congruente. Então, meus irmãos, a mim foi muito importante essas advertências que as pesquisas que fiz me promoveram, me ofereceram. Desejo de coração que seja também oportuna para vocês. Nós temos muitas coisas do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, Livros da Esperança, onde Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos oferece muita coisa a respeito das palavras e das atitudes. Não poderia ser de outra forma o Evangelho de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós dizemos Evangelho segundo o Espiritismo, diz respeito ao cristianismo redivivo, às orientações do Espírito de Verdade, que foi uma promessa do nosso Senhor e Mestre Jesus. Então, procuramos ser bastante coerentes, evitando a tratativa desse tema, palavras e atitudes, dentro de conceitos da modernidade. Não que esses conceitos estejam errados. Eu, por exemplo, faço estudos de programação neurolinguística. Então, o poder da palavra, isso é para mim motivo de pesquisa permanente. Faço uso, inclusive, desse conhecimento tão importante da atualidade, do poder da semântica das palavras, que eu utilizo nas minhas atividades profissionais. Entretanto, eu orientei toda a nossa reflexão pelo Evangelho e por Emmanuel, nesses livros que eu já me referi. Porque considero importante, nesse momento, a gente refletir se estamos realmente agindo em consonância com aquilo que Jesus nos ensina. Para mim foi muito importante. Espero, repito, que seja muito importante para vocês também. Bem, palavras e atitudes, o verbo e a atitude. Se nós considerarmos o verbo, Deus, segundo a tradição das Sagradas Escrituras, Deus criou todo o universo falando. Faça-se a luz. Fiat lux. E a luz foi feita. E assim, toda a criação. É muito interessante a gente considerar isso inicialmente, porque as Sagradas Escrituras, as tradições da Sagrada Escritura, ressalta o poder criador do Pai Nosso, como Jesus nos ensina, e esse poder se manifesta através da palavra.
foi falando que Deus criou todo o universo, segundo a tradição. E Jesus também não escreveu nada. Jesus falou. E é interessante considerar que Jesus falou e praticou, exemplificou. Jesus vivenciou todas as dificuldades próprias da experiência humana e nessas experiências humanas ele sempre teve a palavra adequada. E mais do que a palavra, ele teve a atitude adequada. Numa total congruência com aquilo que falava e agia. Então, nós temos essas duas referências. O Criador criou o universo falando. E Jesus nos legou a boa nova, o Evangelho, falando. Portanto, fica evidente para nós a importância de cuidarmos das nossas palavras e mantermos a coerência, a congruência daquilo que falamos com aquilo que agimos. O verbo, o nosso verbo e a nossa atitude é a nossa identidade moral. A nossa identidade moral, a nossa identidade espiritual, a nossa estatura moral, a nossa estatura espiritual é evidenciada pelo nosso verbo. Essa é a razão pela qual Jesus se refere em Mateus 5, que é o Sermão das Bem-aventuranças, no versículo 37, seja a sua palavra, o seu vosso falar, sim, sim, não, não. Então, nós precisamos compreender que, na medida que a nossa consciência é esclarecida acerca das coisas espirituais, quando tomamos consciência, por exemplo, da importância do amor, da caridade, da tolerância, como exemplo, nós, a partir desse momento que nos conscientizamos, nos tornamos responsáveis por aquilo que nós falamos e agimos. É muito importante essa identidade moral e espiritual que eu já me referi, porque nós somos identificados pelo próximo pela nossa fala. Nós podemos, como eu estou agora, me preparei melhor, fiz as minhas anotações e procurei as palavras mais adequadas para expressar meu sentimento, meu pensamento, minha opinião, minha interpretação, melhor dizendo. Mas não é nesse contexto que eu devo considerar a questão da coerência e da congruência. É no dia a dia, é na rotina. Por exemplo, no meu lar, se eu falo da necessidade de paz, de amor, do afeto, da atenção, do respeito, porque considero importante tudo isso, essas virtudes, e considero tão importante que reconheço que a paz do meu lar depende daquilo que é falado, daquilo que é agido, ou seja, a total congruência entre a palavra e a ação. Então, se eu tenho essa consciência, eu tenho que demonstrar coerência e congruência. Então, é nessas circunstâncias que eu estou me referindo. É mais fácil para o expositor, como eu estou sendo agora, escolher as palavras bem feitas, bem postas, o bom discurso,
orientado pelos espíritos, mas o que vale realmente é o dia a dia, a rotina. Então, é necessário alinhar o verbo com a atitude, tem que estar alinhado. E nós sabemos que o verbo antecede ao verbo o pensamento. Posteriormente ao pensamento, formata-se na nossa intimidade os nossos sentimentos. E assim, pensamento, sentimento, o verbo manifesta exatamente o que pensamos, o que sentimos. E na extensão de tudo isso está a atitude. Então é preciso alinhar pensamento, sentimento, a palavra e a atitude. Não é fácil. Para nós é mais fácil a dissimulação. Por isso Jesus nos ensina que no nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Não tem sim, não, talvez, todavia, entretanto. É que, sabe como é que é? Ah, porque naquela hora não deu. Então nós precisamos nos equilibrar. Porque isso vai refletir nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós queremos convencer alguém, sugerir a alguém algum conceito, ou um aconselhamento, e não agimos em consonância com aquilo que estamos propondo à pessoa com a qual nós estamos nos comunicando. É percebido pela pessoa. A nossa palavra fica evasiva. A nossa palavra fica inconsistente, porque falta a legitimidade. O que dá legitimidade à nossa palavra é a prática dioturna. Ah, mas é muito difícil. É difícil, muito difícil. Eu sei que é difícil porque eu sou humano e tenho as mesmas dificuldades que todos vocês que estão me ouvindo têm. Não sou diferente. Sou um espírito em evolução. Graças a Deus, já tenho esse discernimento. Graças a Jesus, o bom pastor, que me ensina há milênios, que me conduz há milênios, que me educa para as coisas do amor há milênios, eu estou aprendendo. Mas continua sendo difícil, porque esbarra sempre no orgulho e no egoísmo que nos é próprio. Então, a nossa identidade moral é inevitável. Basta falar que nós seremos identificados. Disse um grande filósofo, fala para que eu te veja. Que interessante, né? Fala para que eu te veja. E haja para que eu te conheça. Então, fala para que eu te veja e age para que eu te conheça. Então, nós estamos o tempo todo demonstrando a nossa identidade moral e espiritual naquilo que falamos e naquilo que agimos. A importância disso é tão grande que a nossa saúde depende disso. A paz que tanto almejamos depende disso. A harmonia que tanto almejamos depende disso. Explicando melhor, as nossas declarações. A todo instante nós estamos declarando. A todo instante nós estamos opinando. A todo instante nós estamos fazendo escolhas. A todo instante estamos tomando decisões.
E muitas vezes essas decisões, quando elas não são verbalizadas, elas são demonstradas nas atitudes. E lá na intimidade, o pensamento, o sentimento está sustentando os nossos conceitos de vida. Então, no fundo, como Jesus nos chama a atenção, em Lucas, capítulo 6, versículo 45, Jesus diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa metáfora é extraordinária, belíssima. Não tem como enganar. A boca fala do que está cheio o coração. Em outro momento, por exemplo, Jesus diz assim: observai os falsos profetas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são do Senhor. Observai os espíritos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são do Senhor. Então ele manda que observemos. Porque quem é do Senhor não somente fala, mas age como tal. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos falando mesmo de conceitos de vida, até do espiritismo, mas somos agressivos. As pessoas percebem a incongruência, a incoerência, a falta de caridade. O verbo fica faltando a caridade. Então, o nosso verbo precisa estar sendo orientado pela caridade. Então, é muito importante a gente reconhecer a necessidade da caridade do verbo, que é premissa para todas as demais caridades. Você pode dar um agasalho, um prato de comida, e ao dar o que você fala, você pode ofender. Você pode desrespeitar a pessoa. Então, a oferta que se faz de alguma coisa deve ser seguida de palavras que realmente denotem que aquilo está sendo dado com amor, sem cobrar nada em troca, com respeito, com dignidade humana. Então, a caridade do verbo é extremamente importante, talvez o mais importante do que as nossas atitudes que revelam doações. Porque muitas vezes dá uma esmola, alguma coisa que já nos pertenceu, que usamos e agora doamos para alguém, é louvável, não tenha dúvida. Mas a palavra é a grande caridade. É muito importante que compreendamos que quando estamos falando, estamos construindo. As palavras são construtoras. E as atitudes são aquelas que arrematam a nossa construção, que embeleza a nossa construção das nossas palavras. Por exemplo, nós estamos construindo paz. A paz é construída. E não tenha dúvida que a paz começa com a fala. Não falando a palavra paz, mas tudo que possa construir a paz. Então é muito cuidado com a palavra. Nós construímos com a palavra as boas, grandes amizades. Quando a gente quer construir uma amizade, a gente cuida das palavras, ofertando àquela criatura, aquele irmão que nós estamos construindo a palavra, palavras de compreensão, de tolerância, de aceitação de como ele é, de respeitar os seus pontos de vista, suas opiniões. Então, são palavras que demonstram
toda uma estrutura moral e espiritual de respeito, de amor ao próximo. A palavra é capaz de construir a união. Vocês já notaram, por exemplo, tem pessoas que a gente diz assim, fulano, é tão bom vir conversar com você. Eu adoro conversar com você. Tem pessoas assim, não tem? Que a gente adora conversar com elas. E a gente declara, eu saio da sua presença melhor. Eu cheguei aqui, estava triste, estava aqui emocionalmente para baixo, e você tem a sua palavra, o seu verbo, me anima, me dá esperança, me conforta, restitui o meu sentimento de autoestima. Esses são os filhos de Deus. Então nós podemos construir também. Agora, é muito difícil, como dissemos, mas é preciso exercitar. Ah, mas isso é muito difícil, porque eu fico nervoso, a hora que eu vejo já falei. Ah, é muito difícil, porque com essa pandemia, com essa dificuldade financeira, com isso tudo, porque os meus problemas, eu estou debilitado organicamente. Então, se nós formos esperar a melhor condição, né, de ausência total de dificuldade para exercitar, aliás, será exercitando que a gente vai se livrar de todas essas lamúrias, essas lamentações, que são palavras também que destroem, que corroem, que diminuem a nossa esperança própria. Então, é difícil, sim. Então, nós precisamos exercitar. Se a gente não consegue exercitar nos momentos difíceis, com uma pessoa difícil, com as circunstâncias difíceis, vamos exercitar com quem nos ama. Quem é que nos ama? A nossa mãe, por exemplo, o nosso pai, né? A nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos parentes mais próximos, os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho. Já que nós temos tanta dificuldade, vamos começar a exercitar com quem nos ama. Ah, mas também é difícil. É, meus irmãos, é muito difícil. Ter uma palavra que constrói. Então, precisamos exercitar. Exercitar significa fazer com regularidade. Compreender que os momentos difíceis, as pessoas difíceis, as circunstâncias difíceis, os problemas, as dores, as aflições, elas vêm aferir como uma prova, vêm provar, vêm avaliar a nossa verdadeira condição espiritual, a nossa estatura moral, a nossa estatura espiritual. Então, se é difícil, e é mesmo, eu tenho muita dificuldade de manter equilíbrio, mas estou decidido em exercitar. Então, sempre que eu percebo alguma coisa, uma adversidade, uma dificuldade, opa, eu entro em alerta, vigiai e orai de Jesus. Aí eu percebo que ali eu tenho uma oportunidade do meu desenvolvimento, do meu aprimoramento, da minha transformação moral. Eu não posso ficar esperando que o outro tenha uma palavra de afeto para que eu profira uma palavra de afeto. Eu é que tenho que tomar a iniciativa. Eu não posso ficar esperando uma palavra de reconhecimento para que eu reconheça o outro. Eu é que tenho que tomar a iniciativa de reconhecer no outro as suas virtudes. Então, é muito importante ressaltar nesse exercício aquilo que é positivo nas pessoas, nas circunstâncias,
para que a nossa palavra tenha sempre uma conotação de esperança, de encorajamento. Ah, mas tem hora que a gente tem que ter uma demonstração, a gente tem que chamar a atenção. A verdade tem que ser dita, não é assim que a gente fala? Eu sou assim, a verdade tem que ser dita. Meus queridos, a verdade tem que ser dita com amor. Porque se você lança a verdade como lâminas em riste na face da pessoa, na vida dela, isso gera uma irritabilidade, uma disfunção emocional, que a hora que a gente vê está tudo desequilibrado. Então nós precisamos, como Francisco de Assis, transformar a nossa palavra num instrumento de paz, num instrumento de esperança, num instrumento de luz. Então, temos que chamar a atenção, sim. Chamemos a atenção com amor, com afeto, até porque, se não tiver misericórdia, de nada vale. Às vezes a gente exige dos outros qualidades que a gente não possui. É um verbo tão contundente que não percebe que a gente está exigindo dos outros que ele seja coerente, que ele seja equilibrado, que ele seja ali naquele instante tranquilo, quando você está totalmente intranquilo e a sua palavra, a nossa palavra, melhor dizendo, não está tranquilizando. Então a gente precisa o tempo todo fazer higienização das nossas palavras. Higienizar a boca. Higienizar a boca, eu também aqui estou falando numa metáfora. Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes o coração está repleto de mágoas, de ressentimento. Então, sai pela nossa boca a mágoa, o ressentimento, trazendo um mal-estar em torno de nós. Trazendo para o ambiente um padrão vibratório que não constrói nada. Então, muitas vezes, a gente não se dá conta que a gente faz profecias temerárias. Isso não vai dar certo. Já vi esse filme. Não, a gente desestabiliza. A pessoa vem com uma ideia, você logo desmonta aquilo, né? Desestrutura, desconstrói. E a gente não dá conta que muitas vezes até falando de Jesus, falando das coisas de Jesus, do Evangelho, a gente fala de uma forma tão contundente que não constrói nada. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo também que a gente ouve das outras pessoas. Porque existem pessoas que às vezes a gente segue mais essas pessoas do que Jesus. Quantas pessoas falam assim, deixa de ser bobo. A vida não é assim. Você vai ver. A hora que você precisar, ninguém vai te ajudar. Aí a gente fala, sabe que você tem razão? Vou deixar de ser bobo. A gente dá mais ouvido para essas pessoas que não falam de amor, que são líderes que influenciam negativamente. Líderes de todos os matizes, cujas palavras, se a gente analisar bem, a boca está falando discórdia, destemperança. E a gente fica seguindo essas pessoas. Nós não temos que seguir. Nós temos que seguir Jesus e seguir aqueles que se esforçam no bem. A melhor coisa que tem é conversar com um companheiro que é igual a você, que na hora que fala com você não te impõe nada, que te respeita. Então é muito importante que a gente não, ao falar, não tenha pretensão de ensinar. Gente, a pior coisa que tem é uma pessoa que, ao falar, fala com ar professoral, ensinando, dedo em riste, e fala com aquele ar de professor, ar professoral, ar de moralizador, ar de colonizador, quer colonizar as pessoas.
Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser moralizador, colonizador. Esse ar professoral, isso desestabiliza, afasta. As pessoas não suportam, porque é falso. Então é preciso tirar isso do nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós não temos condições de ensinar ninguém, nós somos aprendizes. Nós não temos condições de moralizar ninguém. Qual de nós pode atirar a primeira pedra? Então nós precisamos fazer essa higienização da boca. Muitas vezes a gente não dá conta das palavras de efeitos terríveis que a gente usa. Para não dizer os palavrões que usamos. Isso tudo vai tirando da boca o padrão vibratório construtivo. A nossa boca fica com um padrão vibratório destrutivo. Os espíritos desencarnados, então, eles sabem de nós, eles são testemunhas das nossas incongruências, das nossas atitudes, que não tem nada a ver. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado de entender a importância da palavra. Então nós precisamos selecionar as palavras que sejam sim, sim, não, não. Palavras de amor, palavras de afeto. Isso tudo a gente encontra no Evangelho, a gente encontra nos bons livros. Palavras de misericórdia, palavras de indulgência, palavras de compaixão, palavras de compreensão, de tolerância, de solidariedade, de empatia, e não de colonizador, de dono da verdade. É muito importante que o outro que está nos ouvindo se sinta respeitado. É sempre nós. Nós precisamos. Nós necessitamos. Senão você fica um chato. Uma pessoa que quer ensinar tudo e não aprendeu nada, porque o nada reflete a falta de caridade. Então, nós precisamos, urgentemente, tratarmos dessas questões. Finalmente, eu quero chamar a atenção para o capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17. E o item 7, que é o dever. Então, nós precisamos, diz o Espírito é Lázaro, em a mensagem de Paris, de 1863, essa mensagem deve ser lida por nós outros, os espíritas, permanentemente. Sempre que pudermos, devemos ler essa mensagem do Lázaro. O dever. E ele diz, eu vou aqui resumir naturalmente, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, é nosso dever, é lei natural, é lei da vida. É nosso dever cuidar do nosso aperfeiçoamento. Nós reencarnamos exatamente para nos aprimorarmos moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Então, nós precisamos cuidar, no exercício desse dever, o dever da criatura de Deus que somos, filhos de Deus que somos. Essa mensagem é belíssima. Ele termina a mensagem dizendo que o dever jamais cessa como obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta que refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça sobre os seus olhos. Eu vou repetir isso. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta, a criatura,
de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça em seus próprios olhos. Então, meus queridos, nós não podemos nos comportar como esses esboços imperfeitos da inteligência suprema, o nosso Criador. Nós não podemos refletir um esboço imperfeito. Somos o esboço imperfeito, por hora, pelo momento, mas temos o dever, aqui está a mensagem do Lázaro, depois vocês leiam toda a mensagem, que é beleza, e leiam sempre, eu faço isso permanentemente, de tomar com carinho, com atenção, com alto amor, o dever do meu aperfeiçoamento moral. Os Espíritos vêm nos ensinando que essa é a razão da nossa atual encarnação, e todas as encarnações, aliás, melhor dizendo, é o aperfeiçoamento moral, o aprimoramento. Nós não podemos nos comportar como esboço. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo, não. Não, nós somos filhos de Deus. Ah, mas eu sou imperfeito. Sim, somos imperfeitos, mas temos o dever de refletir. Eu acho isso aqui maravilhoso, de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça em seus próprios olhos. Então, é necessário o nosso esforço para domar as nossas más tendências. É nesse capítulo que diz respeito ao ser de perfeitos, que o Espírito da Verdade diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então nós precisamos construir na nossa palavra e na nossa atitude, no verbo e na ação, o cristão que pretendemos ser. Que Deus nos abençoe e que a gente possa sempre nos aperfeiçoarmos nesse sentido. Eu agradeço por essa oportunidade, como eu disse no início, quando a diretoria nos ofereceu esse tema. A mim foi importantíssimo, porque me faz lembrar dos meus deveres e, sobretudo, o dever de manter a minha palavra no sim, sim, no não, não. E lembrar que a palavra, o meu verbo e as minhas atitudes são as minhas identidades morais e espirituais. E que eu preciso ser mais vigilante com as minhas palavras, com as minhas atitudes. E essa vigilância começa na seleção dos meus pensamentos, no cuidado com os meus sentimentos, de escutar os meus sentimentos, porque eles revelam quem realmente eu sou, e não na aparência. Então eu agradeço, porque para mim foi muito proveitoso. E como eu desejei no início, também desejo que tenha sido útil a todos vocês. Muito obrigado, e eu agradeço a Marília e o Ernesto aí pelo carinho e pela atenção que me proporcionaram. Muito obrigado. Ótimo. Na realidade, nós que agradecemos aí pelo evangelho que trouxe a cada lar aqui, pela mensagem, pela forma que nos foi passado. Eu acho assim, é importante, como você estava falando, antes, como você, desculpe interrompê-lo, né, mas assim, antes da sua apresentação, eu tinha te falado sobre palavra. Você começou a fazer a sua apresentação, mudou toda a concepção, né, sobre a importância daquilo que a gente está falando, né, sobre a importância das nossas ações, seja pela palavra de conforto ou não, e daquilo que está dentro da gente, né, que é um momento não só de reflexão, mas vamos fazer essa limpeza íntima aí, muito importante. Aí, temos alguns recados aí, a Solange dando um boa tarde aí, abraço de Presidente Prudente, que está nos assistindo, obrigado, né, Solange? A sua palavra está indo aí a vários lares, vários lugares. Ana Paula,
Vejo muito isso de falar uma coisa, mas no dia a dia a coisa muda de figura. Eu me esforço bastante, mas realmente tem hora que escapam as atitudes fora da linha. Ana também, novamente, é muito fácil a gente falar do jeito certo, como é o jeito certo de agir, vendo por fora, de cabeça fria. Difícil é a gente, no meio do furacão, respirar fundo e pensar antes de agir. Tomar atitudes de acordo com o que aprendemos no Evangelho. Precisamos sempre vigiar e orar, aquilo que você falou, Forte. Solange também. De fato, todas as virtudes, a mais difícil, sem dúvida, é o exercício da paciência. É uma luta constante, o tempo todo, e muitas vezes agimos como uma montanha-russa. Temos altos e baixos, porque ainda temos dificuldade de sermos estáveis emocionalmente. Solange, o equilíbrio ainda nos falta, porém vamos continuar lutando dentro de nossas limitações, sem parar, né? Vivemos isso no nosso dia a dia porque somos testados o tempo todo na família e no trabalho. Nosso aprendizado, né? Até a gente aprender. Gratidão pela palestra. Forte, está te agradecendo pela palestra. Vanice, também está te agradecendo pela palestra, Forte, como sempre, né? Acho que foram aí os recadinhos. Forte, o que nós temos que falar aqui em nome do Seara de Luz, novamente é lhe agradecer pela atenção, pelo carinho que você tem com a nossa casa, que é sua também, né? Muito obrigado. Pelo tempo, pelo evangelho que você trouxe a nós, a todos os lares aí que estão assistindo a gente, e vão assistir, né? Durante a semana vai estar aí no canal e as pessoas vêm com bastante frequência. Então, assim, eu acho que internamente você leva isso contigo, que você está levando um pouquinho do evangelho a cada lar. Isso é muito importante na divulgação. E como você mesmo falou, é um momento importante para cada um de nós, não só para você. Falei para você também que depois que você começou a falar, eu comecei a interpretar de uma outra forma e cabe a cada um de nós, né? Então vamos aproveitar e fazer a nossa reforma nisso aí, né, Forte? Quer falar mais alguma coisa? Só te agradecer. Eu agradeço, Ernesto. E como todos esses comentários, não vamos desistir, né? Quando a gente toma consciência da nossa pequenez, não significa que a gente deve desistir, ao contrário. Inicia-se aí um grande trabalho. E a sabedoria de Deus, nosso Criador, nos oferece múltiplas existências. Não é possível essa transformação tão profunda que o Cristo nos propõe numa única encarnação, numa única existência. Esse é um aprimoramento através de múltiplas existências. Mas a gente tem que aproveitar bem a existência atual. Então, prossigamos confiantes, com fé em Deus, que nós estamos no caminho do bem. Isso já é muito importante. Já estamos conscientes da nossa necessidade de aperfeiçoamento, que não somos nenhum anjo, somos espíritos de estatura moral e espiritual ainda pequena, mas temos um grande potencial de desenvolvimento. E temos, sobretudo, um grande mestre, que é o Senhor Jesus, que cuida de nós, que está sempre nos amparando, nos levantando, nos oferecendo a palavra correta, o ensinamento correto para o nosso progresso moral e espiritual. Confiemos, prossigamos, estamos no caminho correto. Graças a Deus. Que assim seja. Forte, mais uma vez, então, a Casa Seara de Luz te agradece de coração. Obrigado pela mensagem. Um excelente final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Então, vamos continuar nesse ambiente, fechando os nossos olhos e ainda envolvidos nesse ambiente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, mais uma vez, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos nessa reunião esta tarde. Agradecer ao nosso irmão Forte, que nos trouxe um pouco do Evangelho,
com muita tranquilidade, com muita alegria, com muito amor e clareza. Que cada um de nós tenha tido um correto entendimento para que cada um de nós também reflita sobre esse tema, encontre as oportunidades de nos limpar internamente das más tendências, dos maus pensamentos, das aflições, das angústias que estão dentro de nós. Que aproveitemos o que nos foi falado e iniciemos a nossa reforma íntima. Que levemos ao nosso dia a dia, dentro do Evangelho, dentro do nosso coração, praticando a caridade, o amor, compreensão, em todas as nossas ações, em todas as nossas palavras. Junto ainda aos nossos mentores, vamos vibrar para que as nossas águas recebam, nesse momento, aquilo que necessitamos para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento, trazendo a nós o amor, a caridade, a compreensão, para que assim consigamos também repassar esse sentimento aos nossos irmãos. Vibremos ao nosso planeta, que além da pandemia, sofre pela doença do poder, da ansiedade, do domínio, da ganância, para que os dirigentes políticos, os presidentes, reflitam sobre o que estão fazendo e respeitem os seus povos. Vibremos pela intolerância, para que ela seja independente de qual seja, ela seja substituída por luz. Deixamos intolerância de cor, de religião. Vamos vibrar para que isso mude. Vibremos aos irmãos que se encontram no leito hospitalar pela pandemia, que eles recebam o conforto, o apoio espiritual. Vibremos as mulheres que ainda continuam a sofrer da violência, da agressão de seus parceiros. Que elas tenham força para denunciá-los, que ela tenha o amparo de todos nós, para que superem esse momento difícil. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram na rua, sem um teto, que eles consigam abrir, que eles consigam alimento, que nós consigamos reintegrá-lo à sociedade. Mestre Jesus, pedimos humildemente que envolva os nossos lares, os nossos familiares, envolva a nossa casa Seara de Luz, seus dirigentes, a equipe espiritual, os mentores, os estagiários que sempre nos acompanham também. Envolvam a todos nós em amor, em paz, e que nós mesmos façamos essa reforma, essas mudanças, para que assim consigamos uma elevação, consigamos retribuir o amor e o carinho que recebemos essa tarde. Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, agradecemos aí por estarem conosco e pedimos que não só falemos, não só agimos. Vamos mudar as nossas palavras, cuidar delas, orar e vigiar. Tenham um excelente final de semana. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.